Bom dia! Mais um devocional. Hoje irei estar trazendo para você uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração. E espero que através desta mensagem o Senhor possa falar com você grandemente. Então fique até o final desse vídeo, porque Deus vai falar com você através deste canal. E antes de eu começar o nosso devocional, eu peço agora mesmo que você deixe seu like, é muito importante. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Não esqueça, se você nos segue, não esqueçam de se inscrever neste canal. É muito importante e nos ajuda cada vez mais a propagar o Evangelho de Cristo. Seja uma bênção na vida de outras pessoas e compartilhe, porque o mundo jaz do maligno. Se você for abrir, os meios de comunicações, é só notícias ruins, notícias que não te edificam. E muitas pessoas elas estão se alimentando com essas notícias. Então vamos trazer um pouco, de refrigério, um pouco da palavra do Senhor para aquelas pessoas que estão precisando, porque nós estamos vivendo nos momentos difíceis. Nós não estamos vivendo em momentos fáceis e muitas pessoas ainda não perceberam, porque elas vivem nessa inércia, com a mente ainda cauterizada e acham que tudo está bem. Então, hoje eu vou trazer para você, o livro de Neemias. Hoje nós vamos estudar um pouco, meditar nessa passagem que está escrito no livro de Neemias, e vamos refletir nessa mensagem de hoje que eu vou trazer para você, que foi a reconstrução. Quantas das vezes nós temos que reconstruir coisas na nossa vida? É importante. E para isso nós precisamos de sabedoria. Precisamos de coragem, precisamos de determinação, precisamos de fé, precisamos de força, assim como Neemias, teve. Então, peça agora mesmo, já separe sua Bíblia, um caderno para fazer algumas anotações e também uma caneta. Então, abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 6, vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. E diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu mais que, ouvindo Sabalá, Tobias, Gesem, o Árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. E Sabalá e Gesem enviaram a dizer: vem, e congregou-me-nos juntamente nas aldeias, no vale de Onom. Porém, intentavelmente faziam mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não podereis descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse fosse ter convosco. Então é isso, Aqui nesse finalzinho nós vemos que Neemias, ele era focado e apareceu muitos inimigos tentando tirar o foco dele e sempre inventar, armadilhas para matar Neemias. Mas eu vou botar um pouquinho a história. Se você for ler o contexto dessa história de Neemias, Neemias foi um grande líder daquela época. Um grande líder que Deus levantou. Neemias, ele foi um grande líder que começou como copeiro. Sim, essa história é linda, eu amo a história de Neemias. Porque Neemias começou como copeiro. Ele era copeiro do rei Artaxerxes, rei da Pérsia. Então, Neemias, ele tinha uma função importante no palácio. Ele, antes de servir o rei, ele tinha que provar o vinho
por causa de envenenamento. Ele era responsável pela vida do rei. Então, antes de dar qualquer coisa ao rei, a função de um copeiro era provar primeiro. Nós sabemos que naquela época era assim, para preservar a vida do rei. Porém, Neemias, ele vivia no palácio. Ele, por ser copeiro, ele tinha a responsabilidade de guardar a vida do rei, mas ele tinha a confiança do rei. Ele tinha confiança do rei. Então, Neemias, ele vivia no palácio, ele vivia no luxo. Ele vivia muito bem no palácio. Porém, seu irmão foi fazer uma visita para ele e ele descobriu, através de seu irmão, que o povo estava a sofrer, porque os muros de Israel, os muros de Jerusalém, eles foram derrubados e as portas foram queimadas. E quando Neemias soube dessa história, ele ficou muito triste. Por quê? Porque era o seu povo, os seus antepassados, né, que viviam lá. Mas engraçado, Neemias poderia ficar acomodado no palácio, porque Neemias tinha o conforto. Mas não, Neemias pensou no povo. Então ele ficou triste, conta a história, se você for ler o contexto, Neemias, ele chorava, ele orava a Deus e ele também jejuava ao Senhor pelaquele povo. Ele não conhecia aquele lugar, ele não conhecia as pessoas, mas ele tinha dentro do seu coração a empatia de ajudar aquele povo que estava sofrendo. Aquele povo de Jerusalém que já não tinha esperança, porque nós sabemos que naquela época os muros, eles eram muito importantes para proteger o lugar. Imagina um lugar sem os muros. Esse lugar estava vulnerável aos invasores, vulnerável, estava desprotegido. Então, Neemias, ele foi levantado por Deus em uma época muito difícil para reconstruir os muros de Jerusalém. Sabe o que eu aprendo com essa história? E eu vou deixar também para que você aprenda. É que Neemias, ele foi um grande líder. Um líder que entende que não se cresce sozinho. Um bom líder tem que fazer o que Neemias fez. Neemias, ele não reconstruiu os muros sozinhos. Ele levantou pessoas para reconstruir com ele. Ele motivou as pessoas, se você for ler o contexto, ele motivava as pessoas. Ele distribuía tarefas. E ele envolvia aquele povo ali naquele trabalho todo. Porque ele sabe que um bom líder não constrói nada sozinho. Então, Neemias, ele era um bom líder. E eu aprendo nessa história que nós devemos ser também assim. Porém, Neemias tinha um propósito. E o propósito vem sempre com oposições. Porque se você for ler nesse versículo, né? Sempre na sua vida vai aparecer um Tobias. Sempre na sua vida vai aparecer um Sabalá. São pessoas que se levantam contra você. Quando você está prestes a construir, reconstruir algo, né? Quando você está prestes a uma missão que foi dada por Deus a você, porque aqui conta a história que de maneira alguma Neemias, ele desfocava. Mesmo que seus inimigos chamavam ele para ir para sair, né? Ele não saía porque ele tinha um propósito. O propósito dele era reconstruir aquele muro. Porque se ele saísse, ele ia se desfocar, ia perder tempo. E outra coisa, os inimigos que estavam se levantando contra ele, queriam atentar contra a vida de Neemias. Porque é sempre assim. Se você tiver um propósito, algo sempre vai se levantar na sua vida, um Tobias, um Sabalá. Vai ter sempre oposições contra você. Mas a pessoa que é chamada para um propósito, ela enfrenta, não importa o que apareça na frente dela. Ela suporta oposições, pressões, cansaço, porque Neemias, ele estava cansado. E mesmo nesse cansaço, ele
tinha força para a reconstrução daqueles muros. E escute, ele não construiu sozinho. E Deus estava com ele. Mas ele reconstruiu os muros com pessoas do lado dele, porque ele levantou, um bom líder levanta pessoas para a reconstrução de algo. E é o que eu aprendo nesse versículo, e eu deixo para vocês, nós devemos ser um bom líder. Você que é líder na sua família, na sua casa, no seu trabalho, você que lidera uma empresa, você que lidera uma família, aprendemos com Neemias que temos que motivar, temos que incentivar. Incentivar é melhor do que mandar. Um bom líder, ele não manda, ele incentiva. O bom líder, como Neemias fez, ele levanta pessoas para ajudá-lo. Um bom líder, como Neemias nos ensina, ele motiva e distribui tarefas para outras pessoas. E também, no finalzinho, nós vemos que Neemias conseguiu reconstruir os muros. Não foi fácil, teve muito levante, teve muitos inimigos que se levantou contra Neemias. Mas Neemias era focado, Neemias tinha um propósito a cumprir, e Deus era com ele. Então ele tinha esse propósito e ele não desfocou. Então assim, né, o que eu aprendo com esse versículo, que nós também não devemos nos desfocar. Nós devemos focar no propósito que Deus deu a cada um de nós. Porque Neemias foi levantado por Deus. E quando isso acontece, sempre ele vai levantar críticas, oposições, inimigos, e nós devemos aprender com essas situações a gerir nossas emoções. E eu pergunto a você, qual é o muro que você precisa reconstruir? Será que é os muros da falta de perdão? Será que é os muros do preconceito? Será que é os muros do desejo? Será que é os muros do pecado? Porque temos muito o que reconstruir na nossa vida. Muitas vezes a gente não está no momento bom e nós devemos reconstruir. Nós estamos sempre em reconstrução, porque vai ter dias que o nosso muro vai abaixo. Vai ter dias que a nossa motivação vai abaixo. E nós precisamos reconstruir esses muros que nos impedem de avançar. Porque se seus muros estiverem abaixo, você vai estar desprotegido. Se seu muro estiver abaixo, vocês vão estar vulneráveis aos inimigos. Então você precisa se erguer, você precisa reconstruir os seus muros. Descubra quais são os muros que você precisa reconstruir, assim como Neemias fez. Neemias poderia estar num lugar de conforto no palácio, mas ele decidiu reconstruir os muros de Jerusalém, um lugar que ele nem conhecia e pessoas que ele nunca viu, mas sim, ali estavam os antepassados dele. Então, Neemias poderia ter ficado num lugar de conforto, mas ele resolveu sair e reconstruir os muros. Que nós possamos também reconstruir os muros da nossa vida. Porque você, quando ergue o seu muro, você está protegido contra os inimigos, contra oposições que vão se levantar contra você, como Tobias e Sabalá. Pessoas que vão criticar, pessoas que vão te levantar falso testemunho. E se você tiver com muros erguidos, você vai estar protegido. Você precisa saber descobrir quais são os muros da sua vida que você precisa erguer. Será que são os muros da desilusão, decepção, falta de perdão? Será que são os muros de não ter empatia pelo próximo? Será que são os muros do desânimo? Quais são os muros que você precisa erguer para estar protegido e para não estar vulnerável, para que os inimigos não venham invadir?
eu deixo para você pensar, né? Quais são os muros que você precisa erguer. Claro, não é fácil, nós sabemos que reguer qualquer coisa nos consome energia, nos consome força, nos consome dedicação, coragem e fé. Quando você vai erguer qualquer coisa, nós sabemos que isso puxa muito de cada um de nós. Quais são os muros que você precisa reguer? Reconstruir, erguer. Será que é os muros da sua família que você precisa reconstruir? Tem muita coisa na nossa vida que nós precisamos reconstruir. Reconstruir esses muros, levantar, erguer, deixar em pé para nos proteger. Quais são os muros que nós precisamos? Né? Aqui eu deixo para você a forma de reconstrução. Nós devemos reconstruir aquilo que estava perdido, aquilo que caiu, aquilo que foi abaixo. Precisamos nos erguer, nos ter força, nos encorajar para erguer esses muros, os muros da nossa vida espiritual, erguer. E eu aqui finalizo esse vídeo com um pensamento que nós devemos pensar, né, em reconstrução, o que devemos reconstruir na nossa vida, colocar de pé aquilo que precisamos erguer, reconstruir. Será que é a família? Será que é o casamento? Não sei, eu deixo com você. Que Deus venha lhe dar o entendimento. E eu termino aqui esse devocional, e eu vou fazer uma pequena oração rapidinho pela sua vida, se você me permitir, e entregar esse vídeo como forma de agradecimento a Deus e consagração. Então feche seus olhos agora mesmo e ore comigo assim. Querido Deus e Pai, eu escutei a tua palavra, Senhor, e debaixo da tua palavra eu entendi essa mensagem de reconstrução, de erguer, Senhor. Querido Deus e Pai, dá-nos força para erguer, nos levantar, nos reconstruir nos momentos mais difíceis. Senhor, a força vem de Ti, que o Senhor nos dê ânimo, que o Senhor nos encoraja. Se for na vida pessoal, na vida profissional, na família, que o Senhor venha nos ajudar a reconstruir aquilo que foi destruído, quebrado. Querido Deus e Pai, ajuda a nos erguer, Senhor, financeiramente. Que se for os muros das finanças, que o Senhor venha nos ajudar a erguer esses muros. Se for os muros da falta de saúde, que o Senhor venha dar-nos reconstrução dos nossos órgãos para tudo funcionar bem. Que se for os muros da saúde, que o Senhor venha nos dar o renovo, reconstrução e erguer tudo aquilo, Senhor Jesus, que estava morto. Querido Deus e Pai, eu também trago, Senhor, diante da tua presença, cada pessoa que entrou aqui neste vídeo. Senhor, vai de encontro com a sua casa, com a sua família, vai de encontro, Senhor Jesus Cristo, vai dando ânimo, vai dando força, encorajamento, que esses muros sejam erguidos, que esses muros sejam levantados, que esses muros sejam reconstruídos na família, no casamento, na vida financeira, na saúde. Que o Senhor venha, Senhor, dar-nos força a cada um nessa reconstrução, dá o renovo, querido Deus Pai. Eu te louvo e te agradeço por esse vídeo, consagro e te agradeço por cada pessoa, por cada vida, Senhor, que está nos acompanhando através deste canal. Obrigada, querido Deus e Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Não esqueça, deixe seu like, é muito importante. E se inscreva. Embaixo aqui você pode se inscrever. Até mais, um próximo devocional, se Deus permitir.